Boa noite, dono de oficina. Maravilha. Seja todo mundo muito bem-vindo a nessa live de hoje, uma entrevista especial com um aluno da Mecânica da Mente. O nome dele é Diego Schmidt. Ele é proprietário, sócio proprietário da Mecânica Schmidt, lá de Chopinzinho, no Paraná. Tá bom? A ideia do nosso, eu vou deixar ele falar mais sobre a mecânica dele, mas a ideia do nosso bate-papo aqui hoje é mostrar para você, dono de oficina, que está nos acompanhando, que sim, é possível mudar a sua oficina mecânica. Dezenas de alunos já conseguiram e pode ser que algum deles tenha uma história igual a sua, tá bom? Como eu falei, a gente vai combater um papo aí com o Diego Schmidt, da Mecânica Schmidt, lá de Chopinzinho. Antes da gente começar a deixar o Diego se apresentar tudo certinho, deixa eu só confirmar, Du, tudo em ordem por aí? Certinho, então vamos lá. Diego, eu já fiz uma breve apresentação, mas nada melhor do que a própria pessoa, o próprio Diego se apresentar. Me conta aqui pra gente, para os donos de oficina, da onde que você é, seu nome e quanto tempo você tem em oficina mecânica. Opa, boa noite, tudo bem? Meu nome é Diego Schmidt, eu sou de Chopinzinho, Paraná. Eu estou em média uns 800 quilômetros de São Paulo. Eu tenho a mecânica aí há uns 29 anos na cidade. Eu tenho dentro da empresa, eu trabalho há 25 anos já, a empresa é do meu pai, então eu hoje tomo conta dela. E a gente está aí modelando e mudando cada dia. Esse é você? Esse é você? Então eu vou me apresentar e vou apresentar o Diego também. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Carcels, uma oficina mecânica diferenciada aqui na cidade de Osasco, mas que atende muito forte aqui na região. Sou proprietário da Tagma há 12 anos, né? Tinha nada a ver com isso daí de reparo, não venho de família, só que aí quis Deus me tirar do esporte e colocar isso na área da reparação. E também sou o criador do método aí da Mecânica da Mente, que tem ajudado muitos donos de oficina, inclusive este jovem senhor muito especial que aqui embaixo está, que nos conheceu através da internet, e que eu tive a possibilidade, a oportunidade, sempre muito grato a Deus, de ter conhecido ele pessoalmente. A gente já se encontrou diversas vezes aí, inclusive o caso dele é um pouquinho diferente. A gente tem o pessoal do programa da Mecânica da Mente em grupo e a gente tem o individual. O Diego, pelo porte da oficina dele, a gente acabou optando por estar fazendo o individual. Mas mesmo assim, o resultado dele foi meteórico. Uma pessoa, né, seu Diego, muito acelerada. A fisionomia dele também não tinha nada a ver com essa que vocês estão vendo aí. Era uma fisionomia toda carrancuda, toda fechada. Mas tô nervosinho. Contava historinha até umas horas, né? Mas graças a Deus aí, a gente fez um trabalho bacana, mas o mérito nunca da Mecânica da Mente. Sempre de Deus e da pessoa que está do outro lado. Se ela não abre o coração, dificilmente acontece. Então vamos lá, William. Você que é o homem que vai conduzir aí. Oi, fizeram um elogio seu hoje, viu? Hoje de manhã falaram assim, muito bacana aquele rapaz lá e tal, a forma como ele conduz. Eu falei, aí tá tudo certo. Tá voando. Bom, vamos lá, Diego. Fica até envergonhado agora, o cara tá em cima do plano. Diego, quando você conheceu o Edu, como que era a organização e o faturamento da sua oficina mecânica? Era bagunçada? Como que era? Você via os números era no vermelho? Me conta aí pra gente como que era a questão de processos e organização e a parte financeira, como que estava? Na verdade, assim, a minha empresa vem há muito tempo aí tocada de uma forma que hoje em dia tem que ser melhorada, ser mudada, né? Até no momento, quando eu coloquei, até achei que não ia dar resultado, porque é um medo. Sempre toquei assim e sempre deu. E agora, por que eu vou mexer e não vai dar? Então, o primeiro passo, eu já não tinha o número real da minha empresa. Eu já não tinha quanto custava, quanto que era a hora, quanto custa para fazer a manutenção de uma empresa.
Então, isso foi um dos primeiros passos que o Eduardo já me deu a dica de fazer a questão: quanto custa a tua hora? Quanto que é o teu resultado? O que você precisa ter para chegar? Então, eu venho aí com ele conversando, estamos dia a dia trocando ideia e vamos modelando cada momento e colocando em prática o que ele vai falando e a gente vai dia a dia melhorando, né? E a gente está sentindo não, deu tudo certo. O faturamento realmente melhorou muito. Diminuiu o fluxo de carro, que é uma coisa que eu sempre bati na cabeça, que tinha que estar sempre com a oficina lotada. Eu era um cara que cansei de sair da oficina aí meia-noite, 1h da manhã, 10 da noite, correndo atrás, e outro dia batendo a cabeça, uma correria, coisa de louco, achando que tinha que estar com a oficina sempre cheia. Realmente não é isso. Quem quiser vir me conhecer particularmente aqui, estamos dentro aí desse projeto com o Eduardo aí, está dando muito resultado e pode confiar que dá certo. Mas quando você conheceu o Eduardo? Faz quanto tempo que você conheceu o Edu? O Eduardo ainda veio aí desde fevereiro. Em março ele veio para cá, né? Trocou umas ideias aqui, conheceu a minha empresa. E realmente ele viu o porte que a gente tinha, a gente acabou fazendo uma individual, né? Que seria mais interessante, né? Ela já estava no andamento um pouquinho mais amplo, né? Antes da gente fechar o processo, ele veio para São Paulo e aí ele fez questão de conhecer a Tagma, né, para ver como que era ali a realidade do dia a dia, para realmente ver se, por exemplo, se era plausível tudo aquilo que a gente ia fazer de proposta para ele dar resultado. E o que ele viu foi algo, né, de uma certa forma impressionante, que até se tornou indignação para ele, mas que eu tenho certeza que hoje já não é mais indignação, porque ele já vive isso já. Né? Então foi bem bacana, assim, foi um processo legal de conhecimento antes da gente fechar o processo. E dentro da forma como a gente ia trabalhar, ele fez questão aí de que eu passasse 3 dias na oficina dele. O William até fez uma pergunta a respeito de como era a organização antes da oficina, né? E eu vou falar quando eu fui. Ele tem uma estrutura sensacional. Só tinha alguns detalhezinhos ali que, de uma certa forma, tirava. Mas, assim, ele tem uma estrutura sensacional. Muito bem organizado, muito limpo a oficina. Mas o esqueleto, mas a alma dela, no geral, faltava ajustes aí. Você pode falar um pouco, então? Diego, você pode falar um pouquinho melhor? Então, quais eram esses ajustes? Era a administração dos números? Era colaborador? O que estava faltando naquela época? Quais eram as suas maiores dificuldades antes? Na verdade, assim, a dificuldade maior é o agendamento, né? Eu pegava demais de serviço, não vencia, sempre o tal do encaixe. Não vou deixar para não perder. Então, realmente, eu não tinha números na mão e isso é muito favorável a ter o número para você chegar no momento, o que você quer chegar, o objetivo que você quer chegar. Qual que é o custo fixo da tua empresa? Eu, quando cheguei no Eduardo lá, poxa, eu sempre com a oficina lotada. Cheguei lá no Eduardo, 4h30 da tarde, os caras limpando. Falei, mas não é verdade. Como é que eu vou pegar o cara se o cara tá desse jeito aí? Falei, não. Até meu irmão falou, pá, será? Vamos pegar o cara? Se nós estamos com um monte de carro e não estamos no resultado, o cara está aqui limpando para entregar os carros e falou que está de boa, falei, não dá certo, não é possível. Hoje a minha realidade é totalmente diferente e vejo assim que é só se organizar e que dá tudo certo. Hoje a gente tem aí, trabalhamos já nós estamos em 14 funcionários e vejo aí um resultado muito bom. E veja, desde a questão dos meus funcionários, realmente, a forma deles trabalhar está muito mais fácil, muito mais assertivo, não é mais na pressão, sempre na correria, pegava o funcionário e ficava até umas horas fora do horário. Então, isso, o cara tem família, o cara tem que desfrutar a família também, que é um grande sentido, que isso muda muito. E vejo aqui que não é a quantidade de carro que te traz o resultado. É a forma de você aplicar, a forma de você se organizar, que o resultado acontece. E diariamente vejo isso e está acontecendo, graças a Deus, um bom resultado.
e o crescimento total. Eu, assim, há uns 3 anos atrás, aí até cheguei a um ponto de quase querer fechar. Falo bem sincero para vocês, isso é uma dor muito grande no coração sobre isso. Então, eu fui procurando ajuda, achei o Eduardo, fomos trocando muita ideia aí. Ele falou, cara, tu tem um potencial muito grande, só depende de você. Então, foi uma coisa que foi mudar na minha mentalidade e realmente o errado era eu e admitir, porque é difícil você admitir, até quando o Eduardo, eu e ele até se debatimos várias coisas, porque, eu sempre toquei assim, sempre deu, como é que você vai querer mudar a minha cabeça? Não existe. Aí, então, hoje eu vejo que só na organização, graças a Deus, deu muito certo. E a estratégia, né, do que ele vem falando, monta assim, faça aqui, e os resultados vêm acontecendo. Né? O Diego... essa parte de pegar isso aí. Eu sei que você já ia comentar, mas só para deixar claro mesmo. Aí foi o seguinte, foi as primeiras conversas que eu tive com ele. O bom é que Deus já tinha nos dado graça para entender. Então, assim, a formação que eu tive, porque antes de eu começar com esse trabalho, eu fiz todo um processo de estudo, apliquei dentro da Tagma, aí já estava aplicando com alguns individuais, com o Isaac, Diego da Dragster, com o Diogo, com o Igor, com o Mate. Então a gente já veio, querendo ou não, pegando algumas características baseadas em cima das pessoas que já estavam participando. Quando eu entrei em contato com o Diego, né, muito acelerado, né, dava para ver claramente, muito parecido com a situação do Gleison, né, que a gente falou na quarta-feira. Ele muito eufórico, muito acelerado, sabe? E eu, calma. E assim, o nosso início teve alguns pontos ali que a gente não se acertou muito não, né? Teve até algumas discussões aí, ele me mandando um áudio aí. Mas assim, eu falei, calma, bonitão, calma o coração, que vai dar tudo certo. Então, assim, foi, de uma certa forma, eu estava vendo aí, né? Através, à distância, eu já tinha enxergado um potencial nele, né? Na empresa dele. E ali, quando ele falou assim, que, vem passar aqui uns 3 dias comigo, que eu cheguei lá, eu vi uma realidade que, assim, muito boa, né? A estrutura dele sensacional, conheci os pais dele, conheci o irmão dele, eu já tinha conhecido, né? Mas a gente conheceu a família, conheceu os colaboradores, já conheci o Jôs também, o chefe da oficina. Então, assim, mas eu vi um potencial muito grande, que é sempre aquele negócio. Eu acho extremamente importante você ter uma ajuda externa, né? Por exemplo, que nem no caso, a gente vai até falar mais para frente, que eu faço questão de ressaltar isso. Ele chegou a contratar uma consultoria. E que, assim, a consultoria, querendo ou não, ajudou pra caramba, né? Mas, assim, a gente trouxe um esquema de trabalho para ele também, que o consultor não estava enxergando para poder direcionar ele. Tanto que, assim, se ele seguisse um ponto do rapaz da consultoria, eu acho que o Diego tinha infartado. Porque quando a gente sentou numa reunião rápida, eu perguntei para ele, eu falei para ele aumentar o prolabore dele. O que ele tem que fazer aqui? Ele já estava atendendo numa faixa de 350 carros. Ele falou, para ele conseguir melhorar o prolabore dele, ele vai ter que colocar mais carro aqui dentro. Aí, então, se você for ver, colocou mais carro dentro, o cara já estava acelerado, já estava doido, ele ia infartar. Então, não tinha jeito. Aí eu falei para ele, a estratégia não é essa. E ali eu pude mostrar para eles, graças a Deus, foi o que o Diego aplicou. Né? Mas isso daí, assim, o que me chamou muita atenção foi justamente o fato, assim, do estado que ele estava, né? Acelerado demais. Então, isso daí é altamente prejudicial. Mas, graças a Deus, aí, o ponto principal, ele fez. Abriu a mente e abriu o coração, porque foi necessário. Ele ouviu algumas coisas aí, sim, de início, mas foi muito bem aí. Vou deixar o ponto por ele. Não, deixa ele contar. Exatamente esse ponto. Diego, quando vocês conversaram, que você abriu o coração, que você ouviu o Edu, você lembra exatamente o que o Edu falou para você, que foi para você assim, falou, cara, realmente é isso que eu preciso para confiar nele.
que foi assim? O Edu falou, cara, eu também já quase infartei. O que ele contou? Qual foi a palavra que ele usou quando vocês conversaram? Que falou para você, eu vou confiar nesse cara, eu vou dar um voto de confiança nesse cara. Na verdade, assim, isso aí eu não perguntei para ele. Pode falar. Pode. Na verdade, assim, uma coisa que eu percebi é que nem ele já estava falando aí do consultor. Eu peguei um consultor particular dentro da empresa e eu falei para ele, cara, como é que eu vou aumentar o faturamento? Enchendo de caro. Falei, sim, se eu não consigo vencer o que eu tenho, se eu encher de caro mais, eu vou ficar louco? Aí foi as estratégias que o Eduardo falou, cara, não é a quantidade, é a qualidade. Entrega o que o outro não faz, entrega assim, faz assado. E aí comecei a botar marcha, e graças a Deus deu bastante resultado, e a gente vem se conversando muito tempo, nós estamos toda vez juntos. Às vezes dá um negocinho com o funcionário, daí eu troco ideia com ele, ó, faz assim, acalma, não pega na emoção, se analise, veja bem primeiro, depois você vai fazer as suas atividades, porque tem que ser feito. E assim a gente vem implantando dia a dia, está dando um resultado muito grande. E veja assim, que hoje eu tenho meus colaboradores ainda, o que não era para ficar saiu realmente, não aceitou os desafios, porque isso é normal, já vão se preparando, porque tudo que você vai mexer, quem está acomodado na zona de conforto não aceita. Isso é fato, mas é o cara que não era para você. Fica ligado que é isso que vai acontecer. E hoje eu sinto assim no coração, quem está comigo aqui está abraçado na causa e o projeto está vindo, eu estou investindo, estou cada vez mais motivando o pessoal. E espero que isso aí venha um resultado muito grande, né? E sinto isso muito bom. Eu era um cara muito centralizador, eu queria fazer tudo. Eu tinha um scanner para estar uma base na minha mesa do balcão, já saía dando diagnóstico dali. Não deixava a chance para um funcionário meu crescer na empresa. Isso é uma coisa errada que eu fazia, e que eu não acho justo. E vejo certas pessoas aí que estão fazendo isso ainda e precisam de uma ajuda. Eu sempre vou falar que precisar de mim, eu estou junto, para não passar o que eu passei, porque eu não quero mais isso na minha vida. Falar bem a verdade para vocês. Hoje o Eduardo às vezes até dá risada aí, mas ele sabe quando ele foi falar comigo, a pressão era demais, não tinha nem muita conversa. Então hoje eu sou outra pessoa para atender, para interpretar, chegar o funcionário mesmo falar que a gente é diferente eu conversar com ele. Vocês podem, hoje nessa live aí, tem uns funcionários meus que tá aí na live, tá escutando. E eu não tenho nada a mentir. E eu antes atendia, cada funcionário chegava a fazer 70, 80 carros, ganhava um X de salário. Hoje eles atendem 30, 35, cada um, e ganhando a mesma coisa ou mais. E eu, assim, com um investimento, né? Essa realidade nossa aí, como é que eu vou colocar mais equipamento, mais isso, se eu não tenho o recurso, né? Então, hoje, trabalhando com menos carro, eles estão ganhando quase a mesma quantia e trabalhando muito menos. E mais uma, eu não abro mais no sábado, entendeu? Antes era segunda, sábado, até 4 da tarde, sem almoço e o bicho pegando. Então, isso nós mudamos também. E deu certo, pode apoiar que dá certo. É só analisar essa questão da estratégia e botar energia, que tudo acontece. Mas quem tem que mudar primeiro é a pessoa. Se não mudar, infelizmente, não entra na mente. Realmente, isso sim dá diferença. Eu quero fazer uma pergunta para o Diego aqui, que eu lembrei aqui. Eu quero saber o seguinte, quando eu conversava com você e falava que o erro estava em você e que você tinha que mudar a sua maneira de pensar e as suas atitudes, você pensava o quê? Teve alguma coisa que você pensou e você não falou para mim, você falou para alguém mesmo que seja mal? Qual que era o sentimento que você tinha quando eu comentava a respeito disso? O medo é o seguinte, tipo assim, você vai aplicar uma coisa que você não sabe. Será que vai dar certo? Sempre fiz assim. Daí o Eduardo falou, por isso que você me procurou. Falei, isso é verdade. Quando Oi. Você, o que foi que o Diego falou para você que deu um estalo e você falou assim, meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso ajudar o Diego. O que foi que, durante a conversa que vocês tiveram, foi aquela hora que deu aquele estalo que você falou, não tem como, eu preciso ajudar esse cara? O jeito que ele falava, a maneira como ele se comunicava, era assim, e assim, era desesperador de ver, assim, por isso que eu falei no início,
a fisionomia dele era outra. Ele tinha a cara totalmente fechada. Quer dizer, você vê que aquele tal negócio. O interior, ele reflete o exterior e, além disso, ainda reflete na empresa e as pessoas ao redor dele. Então, assim, quando ele começou a conversar comigo, que eu vi ele naquela euforia, então, assim, eu passei por isso. Graças a Deus, a gente conseguiu reverter a situação. Outros donos de oficina já tinham feito a mesma coisa. O Gleison, muito parecido. O Gleison, quando falou, você viu o que ele falou assim, se o Eduardo tivesse presencialmente, era capaz de eu bater nele, sendo que a gente estava se conhecendo agora. Então, o que me chamou muita atenção foi justamente isso. Foi essa fisionomia dele, a comunicação dele. Eu vi que, assim, ele estava doente, literalmente, da alma. E isso daí não ia levar ele para um caminho bom. Tinha uma baita de uma estrutura. Ele mora numa cidade sensacional. A natureza ali perto dele, um ambiente gostoso. Então, assim, o que me chamou muita atenção foi justamente essa fisionomia dele. Parecia que ele era dono de oficina, dono de rede de oficina no centro de São Paulo. Né? Assim, ó. Até os próprios clientes, Eduardo, na verdade, quando chegavam, nossa, cara, o que você tem? Tá nervoso? Eu falei, cara, tô normal. Não, você tá nervoso. Eu falei, não tô. Tipo, eu não sentia isso. E hoje eu vejo, nossa, nada a ver. É só estresse e pressão sobre pressão, né? Então, isso eu mudei muito e, graças a Deus, deu muito resultado. E quem convive comigo mesmo sente isso, né? Diego, você falou aí que deu muito resultado. Agora vamos perguntar um pouquinho disso aí. A gente vai primeiro perguntar a parte do faturamento. Quantos por cento hoje você aumentou o faturamento da sua oficina? Em questão de mão de obra, eu dobrei o faturamento. Falar bem a verdade. Só nas estratégias que o Eduardo passou, faça assim, muda aqui, muda ali, realmente o faturamento aumentou com menos carro, entendeu? Mas eu entrego diferente. Como que eu cobro R$100 para trocar uma pastilha de freio? Antes eu cobrava 40. Então, tudo foi a forma de fazer a troca da pastilha, como tem que ser feito, porque 90% das oficinas querem cobrar, mas não colocam o que tem que ser feito. Eu antes não tinha um torquímetro para torquear as rodas, hoje eu tenho. Então, é um serviço diferencial. Você entrega, você cobra, mas entrega. E graças a Deus que deu um resultado muito grande e está cada vez maior, né? Percentual em peças, também mudei muito o meu percentual. Eu trabalhava com X. E realmente o comércio está desatualizado na questão de porcentagem. Por quê? Não sabe o custo da oficina. Eles colocam lá 50% de margem, mas não sabe o custo. E daí realmente não sobra. Daí o cara vai lá e parcela. Sobra isso, vai dar mais um desconto, porque é amigo. É uma coisa também que foi mudado muito na minha empresa, foi a questão, é uma das partes também. Ele tinha um método diferente do meu. Eu tinha o PC, né? Ele fazia o fiado só amanhã? Eu tinha o PC. Eu tinha o PC, que é preço do coração, ele tinha o PA, que é preço da amizade. Preço de amigo, né? Isso aí. Os amigos não foram embora, não, né, Diego? Não, só ficou os não. Só ficou os melhores amigos. Aí hoje sim, né, que eu me enrolei aqui, mas hoje sim, fiado só amanhã, né? Desconto só amanhã. Essa questão aí da porcentagem, aí na questão que o Diego até comentou, por exemplo, teve muita coisa muito similar com o que eu passei também. Tinha o controle dos números, mas eu não sabia se estava certo ou não. Na verdade, estava errado. E aí, com a mesma coisa com ele. Ele tinha o controle, era recente que ele tinha feito, mas ele já tinha o controle, mas ele não conseguia enxergar. E é interessante o William e o Diego, a importância no nosso segmento de fazer um alvo. Por exemplo, o Diego entrou em contato, a gente firmou ali o processo, ele abriu o coração, ele colocou em prática o resultado foi. Espera aí.
Deu um tilt aqui no meu aqui, mas voltou. Ele foi lá e aplicou. Isso daí é extremamente importante. Agora a gente tem uma gama de donos de oficina que entram em contato com o Eduardo, entram em contato com a Mecânica da Mente, o William também sabe disso. E com o quê? O pessoal pedindo ajuda. E a minha oficina, eu preciso de ajuda. Aí a gente se coloca à disposição. Show, a gente está aqui para ajudar, bora. Só que eu não sei o que passa às vezes na cabeça. Eu não consigo ir lá. Eu fui na oficina do Diego, mas eu não consigo chegar lá e eu fazer as coisas para entregar para ele. É necessário fazer o plano de ação, criar um cronograma e em cima disso, por exemplo, tem várias coisas que a gente fez lá e plano de ação com data e tudo mais. Ó, você vai fazer assim, qual que é a data que a gente consegue? Quando você consegue fazer isso? Ele estipulava a data, ele entrava no comprometimento e aplicava. Então, assim, o segredo, né, a poção mágica que muita gente espera, eu tenho até um ranço quando alguém fala, Eduardo, qual que é o pulo do gato? Eu já imagino eu com um taco de beisebol na mão, quando o gato pular, eu pá, né, dou uma atacada nele. Então, assim, não existe pulo do gato, não existe poção mágica. É fazer o que precisa ser feito. O Diego não tinha um controle financeiro através de uma planilha bem montada. Ele montou. Depois que ele montou, veio a segunda fase, que era o quê? Os ajustes, né? Saber direitinho. Tanto que, assim, eu junto com o Paulo, a gente destrinchou ali, apesar que, assim, graças a Deus pelo conhecimento que a gente tem, em questão de 5 minutos, a gente já viu ali aonde era que ele precisava fazer os ajustes necessários para já começar a ter resultado. E ele foi extremamente dedicado para ir lá e fazer. É lógico que primeiro sempre vinha o questionamento. Eduardo, mas isso daí vai dar certo? Aí eu falo, Diego, aplica, vamos medir. Porque assim, quando você tem o controle ali, aí você consegue medir. Então você vai fazer a estratégia, assim é assim, assado. Ele foi, aplicou, e assim, aí eu sempre ficava monitorando. Diego, e aí, como está sendo a reação? Como está sendo a aceitação? Ele, tudo em ordem, né? Salvo uma situação que ele precisou fazer, né, Diego? Que aí eu deixo por conta dele contar, porque querendo ou não, alguns clientes ele não pôde atender. E um cliente lá em especial até mandou uma mensagem para ele. Qual era o teor aí da mensagem, Diego? E qual a sua sensação, né? Porque querendo ou não, para ajustes, toda mudança gera dor, né? Na verdade, a gente tem uma empresa aqui há muitos anos. Verdade. E nós fomos evoluindo, subiu muito e os carros mudaram as tecnologias. Então, eu estava trabalhando com o preço antigo como lá em cima. E hoje os custos são muito altos. E o cliente também, tem cliente que evoluiu, tem cliente que não evoluiu. E, infelizmente, tem gente que não tem o que fazer, porque ele não faz a revisão preventiva, quando cai na oficina, ele acha que a minha oficina é muito cara. Mas se o cara leva tudo certinho, não tem erro nenhum, o valor é justo. O problema é que o cara não fez a revisão preventiva. Isso é uma das dores que a gente sente aqui. Não é que não vai fazer. Vai fazer. Mas aí tem o custo que o cara não acabou fazendo a revisão preventiva. Então, eu entrego o meu melhor. Eu entrego, o que eu cobro, eu entrego. Isso é a realidade. Então, para mim chegar nesse ponto, eu tive que batalhar muito. E hoje eu vejo, assim, que teve um impacto. Não tem como não. Desde a questão da redução. Por quê? Eu não tenho toda essa capacidade, com só esses meus funcionários, atender os 350 carros. Saía caro não do jeito que a gente gosta de entregar. Hoje eu falo para vocês. Eu entrego o carro 100%, com a garantia minha, que eu sempre dei. Sou bem remunerado, nome assim na cidade, e não tem nem o que falar. Então, a gente tem uma credibilidade muito grande, e entrego a qualidade, faço tudo com nota, bem certinho. Então, isso gera um custo a mais. Só que eu entrego o que o outro não faz, né? Então, hoje já estamos com um novo projeto aqui. Quem estava com o tempo aí desanimado, hoje estamos com um novo projeto, o Eduardo já sabe. E vai sair até dezembro, já está no papel. Graças a Deus vai dar tudo certo, já deu, né? E assim vamos botar a marcha e fazer acontecer, né? Diego, você falou que começou... Desculpa, estava no mudo mesmo.
Diego, você falou que abriu o coração, começou a ouvir o Du, aí você duvidava, perguntava se ia para frente ou não, o Du falar para você, põe em prática, vamos medir. Tudo que a gente mede, a gente tem resultados, a gente consegue comparar. Quanto tempo demorou para você ver os resultados? Foi em questão de 90 dias você viu os resultados da sua oficina? No primeiro mês. Quanto tempo? No primeiro mês já veio o resultado. Porque assim, mas eu ponho energia, né? O que o Eduardo falou, vai lá e põe. Vai lá e coloca. Vai sem medo, faz assim que dá certo. Então eu confiei nele. E realmente o resultado apareceu em 30 dias, já foi começando. Agora não para mais. E é legal isso daí você vê. Agora, como que a gente conseguiu mensurar, e você vê que ele foi muito rápido na forma que ele disse do retorno do resultado. Por quê? Ele já tinha o controle, ele já tinha o DRE. Quando a gente olhou, aí eu questionei dele de algumas coisas ali do DRE, e ali ele foi falando, aí já foi modificando, fez um ajuste, e aí a gente teve a noção ali do faturamento dele. As mudanças, ele já começou a aplicar. Foi legal que foi próximo de uma virada de mês, aí ele já começou a aplicar. Quando virou o mês seguinte, ele já me mandou o relatório, o primeiro relatório que tinha, mas o outro a gente já viu a diferença. E aí, mês após mês, você vê a quantidade de carros ali, né, de uma certa forma. Agora sim, o correto para que eles trabalhem e assim o faturamento maior. Então isso daí foi muito legal, porque como ele já tinha os números, aí ficou de uma certa forma fácil a gente mensurar o resultado dele. Então isso aí foi espetacular. Eu vinha também antes, realmente o meu salário era muito baixo. Pelo tudo que eu tenho, meu salário era menos com funcionário, certas coisas que eu recebia. Eu estava 24 horas debaixo do carro. Hoje, para você ter uma base, até o Eduardo falou, cara, tá na hora de você mudar o uniforme. E é o que eu trabalho agora assim, ó. Até a Maria brinca comigo, pai, não vai mais trabalhar? Porque assim, o que acontece? Os mecânicos estão debaixo do carro achando que o resultado tá ali, não tá. O resultado tá na cabeça e na estratégia. Cada momento que você vai mudando, vai modelando, vai pegando uma ideia de uma ideia de outra e vai fazendo. E já o Eduardo veio com muita ideia pronta, que lá na dele funciona e é só apunhar e aplicar que dá certo, entendeu? Só que tem que entrar na cabeça. Se não entrar na cabeça, você não vai acontecer nada. Então, tudo depende do própria pessoa que está no operacional para administrar essa questão. E colocando energia, e não tem erro, dá tudo certo. Só assim, você vai ter que formalizar a tua equipe, você vai ter que ir moldando, você vai ter que tirar aquela cultura que antigamente trabalhava de uma forma, e eles também têm que entrar na jogada, porque senão tu não consegue fazer. Às vezes, é opcional, você trocar a equipe, não tem o que fazer. Infelizmente, a cultura antiga, como você sempre tocou assim, às vezes o colaborador não entenda. Ele acha que você vai ganhar o mundo, no fundo, em cima dele. Não é. A realidade é que o custo da empresa estava errado e você está cobrando errado. Então, infelizmente, eles ganhavam mais com o patrão. E hoje eu vejo isso como um resultado muito positivo para a empresa, porque hoje eu tenho condição de investir. Antes eu não tinha. Se eu chegasse da forma que estava, hoje eu não sei o que ia acontecer, sabe? Então, hoje eu estou vendo aí, já estou investindo, já estou no próximo projeto, e já estou com a mesma estratégia do que o Eduardo me passou, já vou montar no novo projeto, que já quase nem é uma oficina, é outra realidade, mas é compatível. O que ele colocou aqui na mecânica aqui nossa, eu já vou aplicar lá uma boa forma. O Diego também, ele de uma certa forma, o que aconteceu? Ele já tinha um time legal, e esse time dele era só uma questão de ajuste. Tanto que na semana que eu fui lá, foi quando ingressou, a gente já estava conversando, fazendo uma experiência com um, né? Inclusive ele está aqui em São Paulo fazendo um treinamento aí de Mercedes-Benz, junto com o Rafael. Então, assim, ele tinha uma estrutura legal. Aí ele foi fazendo os ajustes e ele conseguiu ter um resultado diferente.
A empresa, toda empresa, vamos pegar uma empresa no geral, ela tem que trabalhar para quê? Para ela arcar com seus compromissos dos custos fixos e variáveis, e ele também tem essa margem da lucratividade, porque se uma empresa não é aberta para ter uma margem de lucratividade, ela não vai sustentar, e não tem como, não é uma ONG, não é uma entidade filantrópica, né? Aí o que acontece? Aí isso daí, só que do jeito que estavam os números dele, estava extremamente perigoso. Por quê? Tanto para a saúde da empresa quanto para a saúde dele. Porque ele, de uma certa forma, ele sentia que ele estava remando e não conseguia ter um resultado. E aí chega uma hora que assim, você não consegue fazer uma maratona correndo no sprint de quem vai correr 400 com barreira. Né? Você consegue ali o gás, o 400 com barreira, porque você vai correr 400 metros. Agora, quando é uma jornada, quando é uma maratona ali, 42 quilômetros, você não consegue sair naquele tiro louco. Você vai ter que dosar a energia. O que ele estava acontecendo era aplicando muita energia sem ter o resultado. E aí, o que aconteceu? Ele aplicando, ele viu a possibilidade de ele conseguir respirar mais, né, e ter um resultado melhor. Aí sim a empresa fez o quê? Conseguiu chegar naquele ponto de equilíbrio dela se tornar uma empresa sustentável para ela arcar, não ficar ali naquela corda bamba assim, se tiver um mês que ficar ruim, aí já não conseguia arcar com todos os compromissos, né? Então ele já tem uma margem que ele está bem legal de uma certa forma. É lógico que continuam os ajustes, mas assim, o segredo maior ainda está no fato de você ter mudado, é você permanecer. Então assim, ele já tem um planejamento já para essa melhoria realmente sim ela ser contínua. Vale ressaltar que assim, eu vejo muito, às vezes, algumas oficinas copiando uma hashtag lá de melhoria contínua. Aí eu falo, você tem um controle financeiro? Você tem um planejamento estratégico da sua oficina? Não tem. Então não tem melhoria contínua. Não vem com papinho de hashtag, né? De modinha, não. Que se pular para dentro é o seguinte, empresa que é empresa, oficina que é oficina, eu quero ver o seguinte, quero ver aqui, ó. Quero ver o número, quero ver o resultado. Não vem com hashtag melhoria contínua, não sei o que, se na real não está jogando o jogo que tem que jogar. Né, para parecer bonitinho. A mesma coisa, o Diego, o processo que veio na mecânica civil. Aí eu falo para vocês o que é melhoria contínua. É a mesma coisa a Tagma. Não é porque hoje ela está muito legal ali que significa que eu falo assim, não, tá tudo certo, tal. Não, de maneira nenhuma. Eu continuo estudando, eu continuo buscando, eu continuo aqui, ó, os meus queridinhos aqui, ó. Continuo com meus queridinhos aqui, ó. Eduardo, Oi. Uma coisa que eu sempre falo, o que é para uma empresa? Meu ponto de vista hoje, como empresário, cuidando de todo o setor que estou cuidando, é a inovação e a gestão. O cara que não tem isso, não prospera, não adianta. O cara tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo, o que ele quer ser e o que é onde ele vai parar. E ele nunca vai parar. O cara que tem objetivo nunca vai parar. Então, não espera cair do céu, porque nada cai do céu. Isso é fato. E, eu vou esperar o Eduardo para me trazer resultado. Não, o Eduardo vai dar a forma. Quem tem que aplicar é você. Da forma que ele vai te dar, você às vezes vai ter que modelar um pouquinho, mas é o caminho, não tem outra saída. Eu vejo hoje o que eu sei, porque eu apliquei, deu certo, e falo completamente. E eu estou toda vez inovando. O cara fez uma fachada nova, o cara falou, para que fazer fachada? Você já tem um nome novo na cidade e tal. Eu falei, cara, cuida da tua empresa que eu cuido da minha. Isso é realidade, não adianta dizer que não. Mas para que isso aqui? Para que você vai pintar a oficina? Cuida do teu negócio que eu cuido do meu. Isso é fato e deu um resultado e eu sempre estou investindo, eu sempre fui um cara que investi. Só que chegou um momento que eu não sabia mais o que fazer para a questão de subir o lucro e a margem. Eu sabia que estava errado, que a autopeça estava pagando a mecânica há muitos anos. Então, quando o Eduardo bateu até um zóio na minha empresa, quando ele veio aqui, ele falou, cara, o que é esse estoque? Eu falei, sem o estoque eu não trabalho. Ele falou, cara, você pode vender metade disso aí. Esse é o primeiro passo, que você vai diminuir até o estoque. Eu falei, mas daí eu não trabalho.
Não trabalha porque você não sabe trabalhar. Eu falei, mano, não é verdade, o cara vem mandar no meu negócio aqui, você tá fora. Era legal que, assim, quando eu fiquei olhando assim, né? Falei, Diego, o que é isso? Falou com o peitão cheio. Meu estoque. Aí eu falei assim, tá. Aí comecei a fazer algumas perguntas para ele. Eu falei, velho, você tá ocupando espaço aqui. Tem coisa aqui que nem é. E outra, você pode dar um fim nisso daqui, que o que você vai passar a atender, isso daqui não vai solucionar o problema. Estoque parado é dinheiro, porque querendo ou não, ele tem um baita de uma estrutura de um espaço que poderia estar sendo utilizado com outras funções muito mais aproveitáveis, que traz muito mais performance para ele do que o quê? Do que ali o estoque, porque você não consegue enxergar, querendo ou não, ter um custo da peça parada ali, e ali automaticamente ele já começou a movimentação e conseguiu já ir granjeando resultados. O gostoso é isso, é você fazer. Uma coisa assim, que de uma certa forma existia a preocupação da minha parte, porque eu entendo a expectativa que ele tem dele, né? Ele chegou a comentar, ele falou, Eduardo, eu não gostaria de perder tempo com mais um, né, de uma certa forma. E eu falei assim, eu assumi a responsabilidade assim. Aí a gente dividiu. O que é da minha parte, 150%. Da sua parte, aí você vê. Ele meteu a mesma intensidade que eu. Os dois, 150%. Casou certinho e o resultado saiu rápido. Então é justamente isso. Tinha a preocupação do meu lado? A preocupação era, se ele entender e aplicar, dá resultado. E aí que, de uma certa forma, eu fico feliz, porque a intenção não é o valor do investimento que o Diego está fazendo. Tanto que o valor investido, que ele investiu para esse trabalho, para esse programa, no primeiro mês, ele já pagou, já. Por incrível que pareça. Assim. Então, eu fico muito feliz com isso. Por quê? Porque a expectativa de ambos os lados foi sensacional. Do lado dele de ter tido resultado e o meu dele ter compreendido a missão e ter encarado a jornada com excelência. Aí, às vezes, vem gente e fala, como que eu vou aplicar isso na minha cidade que é pequenininha? Eu falo para vocês aqui, hoje tem na minha cidade aqui, tem 20 mil habitantes, tem 23 oficinas. Entendeu? Como que eu chego a atingir isso? Porque eu faço diferente. Isso é uma coisa que o Eduardo sempre fala. Como que você vai fazer? Eu entrego diferente. Eu entrego a qualidade diferente. Não atenda 200, cara, atenda 100. Mas entrega diferente. Só que entrar na cabeça da gente não é fácil. Eu sei, porque não adianta eu estar me expondo aqui, mas assim, não foi fácil. Mas quando você pega os números e resultado, você vê, é verdade. Pode confiar, o homem está certo e não tem o que fazer. O Du falou aí do Rafael, seu irmão, tá aqui em São Paulo, um funcionário seu tá fazendo um treinamento de Mercedes aqui em São Paulo. Então você tem um sócio aí na empresa, na sua mecânica, que é seu irmão, certo? Isso. Ele sempre te apoiou para fazer essas mudanças? Vou ser sincero. Ele deve estar até na live aí, o bonitão. O que acontecia? Foi uma das questões muito difíceis, porque eu era um cara que sempre achava que eu que sabia fazer tudo. Hoje na base, hoje meu irmão está fazendo o curso da Mercedes, que era um sonho meu, passou para ele, cara. Hoje ele está tocando, está pegando aparelho, ele faz as regulagens. Era um cara que sempre me impactava, não vai dar certo, sempre o pensamento negativo. E hoje, cara do céu, só tenho orgulho com ele, é um cara que está do meu lado, meu braço direito. Até a questão, esses dias, até conversei com o Eduardo, falei, cara, que mudança, cara. Agora, nós estamos juntos, ninguém segura mais nós, né? E assim, meu irmão tem um coração muito grande, não sabe dizer não. Chegava um cliente na porta, até o meu chefe da oficina hoje é o Jô, que cuida para nós. Chegava um cara, ligava para ele encaixava sem o Jô saber. Imagina a confusão que dava. Mas o cara é cliente. Rafa, o cara tem que entender que tem que ter um momento nosso, nós tem que organizar, não é trabalhar para o cara. Mas o cara vai em outro, mas ele vai voltar. Ele sabe a qualidade que nós temos. Ele vai voltar, ele vai vir. Então, assim, eu hoje vejo assim uma realidade bem diferente. Ele é um cara que não se mete mais.
Eu falei, eu fiz um celular com agendamento, eu fiz um celular para financeiro, e eu sempre venho mensagem, que eu sempre fui um cara centralizador, recebia muita mensagem por dia. Sempre serviço, eu sempre encaixava, pegava na cabeça, não marcava na agenda, então quando chegava 10, 12 juntos, não tinha mais o que fazer. Era um rolo, então a dor de cabeça era muito grande. E assim você deixava muito de fazer uma revisão preventiva correta. Sempre ficava alguma coisinha pendente. Então, é uma coisa que mudou muito a mente nossa, quando eu conversei com o Eduardo aí, foi a questão da organização da porta, foi o principal. Mas vai perder, mas vai vir o bom. Pode escrever que não tem. Isso é fato. Meu irmão foi um cara que saiu da porta, agora está me ajudando. Ele faz as regulagens para mim. Eu saí da mão de obra, eu fico só no suporte com ele, dando auxílio, que eu sou um cara que fazia todas as regulagens. Quando eu falei para o Eduardo, eu sou o cara que fazia regulagem. Quando ele me falou, cara, você atende isso? Eu não sei mexer. Esse eu não sei. Por quê? Porque fiquei 5 anos gravado na porta da oficina, debaixo dos carros, sem sair para fazer um conhecimento. Eu, esse ano aí, já fui, acho que 3, 4 vezes para São Paulo, Cascavel, fui para tudo quanto é lugar, Chapecó. Então, eu tenho tempo de trazer as estratégias, de conhecimento, trazer para os meus funcionários. Esse curso da Mercedes, Camilo. Camilo foi um cara que eu conheci aí, fenomenal, não tem preço que paga, um cara com um coração muito grande. E hoje eu tive a oportunidade do Método CIS, nós está tudo junto aí. Quem que dizia? O Diego nunca saiu, imagina, a oficina, sem eu, a oficina não andava. Podia fechar as portas, falo de pleno coração, eu sei que isso é doído, porque eu não dava a chance para ninguém. Eu achava que era eu que tinha que fazer tudo, e não é assim que funciona. Hoje, para ter uma base, nós fomos para São Paulo, meus funcionários tocaram sem eu e sem o chefe da oficina. E o meu telefone quase totalmente, o dia todo desligado. Como é que andou? Entendeu? Hoje tem estratégia. Tudo que o Eduardo vai passando, você vai montando estratégia. Faça assim, faça assim, faça assim. Aí eu apliquei, modelei, e quando eu saí, apliquei para os funcionários. Você segue essa risca. Segue o procedimento que não tem erro. Pulou o procedimento, dá confusão. E realmente funcionou 100%. Tem que dar os parabéns aos meus funcionários. Acabei na correria ainda não fazendo reunião aí no particular ainda, mas vai chegar a chance. Já vou avisando eles aí que ele deve estar na live online ao vivo, né? Então, quero parabenizar eles aqui, que está funcionando 100%. Não tem. A próxima vez já deixo para eles de novo e vamos para cima. E você, Edu, como foi para você, como mentor para eles, lidar com esse apoio que estava ali enroscando entre os irmãos? O William, na verdade, assim, tem algumas pessoas que até utilizam esse termo, né, do mentor, mas eu vejo muito assim, eu trato cada um deles como se fosse um irmão, né? Sabe, aquele negócio da proximidade, do criar o vínculo mesmo, sabe? De estar muito próximo, de brincar, falar sério quando precisar falar sério. A gente tá o Virgínio aí também. Meu, é assim, é o trato. Tem hora que é assim, tem hora que a gente conversa, é a conversa direta, dura mesmo. E não tem muito sorriso, mas também tem o outro lado. Então eu vejo muito esse negócio da proximidade. Então, foi esse vínculo que eu criei com o Diego e crio com todos. Por quê? Porque, de uma certa forma, a gente vê ele e o irmão dele, por exemplo, são perfis, né? O perfil comportamental dos dois é como se fosse eu e a Roberta, né? Ela me complementa. Então, no caso do Diego e o Rafael, a mesma coisa. Um complementa o outro. Então, o que a gente fez? A gente colocou ali no campo de jogo, cada um no seu lugar. Né? Tanto que, assim, que nem o Diego falou, né? Ele queria muito vir fazer o curso. Eu falo, calma, Diego. A gente separou as funções. A função de execução e diagnóstico está com o seu irmão. Então, esse treinamento não vai servir para você, senão você vai voltar de novo lá para frente, lá para o pátio, e a sua função hoje não está relacionada a isso. Então, tá vindo aqui Rafael e o colaborador João, está executando esse treinamento, que é muito mais produtivo para eles, pelas funções que estão sendo exercidas. Diego veio para o Método CIS, junto com outros donos de oficina, já mudar a mentalidade, o que já deu fez uma reviravolta, chacoalhou o cara de ponta cabeça, fez um monte de coisa na vida dele em 4 dias aí. Por quê? Porque está mais voltado justamente para a função.
que ele executa. Então, assim, você usando a ferramenta certa, na posição certa, vai trazer um resultado com certeza exponencial, né? Você vê o Rafa vestindo a camisa, os colaboradores desempenhando também, e o Diego fazendo a parte dele, principalmente a parte do eu, a parte do ser humano, a parte dele. Porque se ele mudasse, aplicasse as outras partes do método, mas se ele não mudasse, não ia ter resultado. Não ia ter resultado. É a mesma coisa. Todo ser humano, ele tem um pilar que não tem como você fugir, independente da sua crença. Existe uma parte que é o ser, que é o corpo, alma e espírito. Tem o pilar da espiritualidade. Seja lá, meu, eu acredito na natureza. Então, meu, vai lá, faça a sua meditação. Eu acredito em Deus. Ótimo, meu. Vê o que é que Deus tem para você. Ajusta você com o Criador. Cria conexão lá e assim que funciona. E é justamente o que ele fez. Ele mudou ele. A feição dele é diferente. Então, assim, pessoas próximas que a gente tem contato, querendo ou não, eu pergunto, porque não basta só ficar conversando com ele, eu preciso saber das pessoas que estão ao redor. Fulano, e aí? Como é que tá a atitude do cidadão aí? Eu quero saber. Ele tá realmente ou é só fachada? A pergunta é essa mesmo. Ele tá fachada só quando ele tá conversando comigo ou como que tá ele aí no dia a dia? E graças a Deus, né? A resposta é negativa, é nada, é brincadeira, é muito positivo, tá indo bem. E no final aqui, a gente vai ter um compromisso, que eu vou ver se ele me autoriza a fazer, firmar esse compromisso, que toda vez que eu falo com ele, eu tenho que falar disso, meu. Então, assim, é uma promessa minha. Toda vez que eu falar com você, eu tenho que comentar sobre isso. Então, como a gente está conversando, no final vai ter um negócio aí. Mas vamos dando sequência aí, Will. Vamos dando sequência aí. Queria saber isso que você falou. A cara dele. Quando vocês conversaram e você começou a aplicar, em algum momento passou na sua cabeça que não ia funcionar para você? Você teve medo de não funcionar para você? Várias. Várias vezes. Falo bem sinceramente. Por quê? A gente começa um projeto e quer que dê resultado amanhã. Infelizmente. Tu chega ali, o Eduardo mandou aplicar. Não deu certo. Bárbara, por que não deu certo? Eu falei que não ia dar certo. Daí você começa a colocar negatividade. Aí a coisa não dá mesmo. Mas eu abri a mente e fui para cima, vou fazer aqui, vou fazer aqui, vou fazer ali, e realmente aconteceu. Medo, sempre tenho. Não adianta, ainda tem umas inseguranças, mas já estou tomando as decisões certas, na hora certa, com as pessoas certas, e não tem mais quem segura agora. E deu tudo certo já. E só, assim, a gente vinha de uma mentalidade antiga que fazia de uma forma. E modelar isso para a virada de chave, para a coisa acontecer, não é de um dia para o outro. E quem tem que pôr a energia é a pessoa que está no operacional. Eu não escutava um funcionário antes. Eu achava que eu tinha que fazer tudo e era daquela forma. Hoje eu tenho reuniões, eu converso, cada pagamento que eu faço, converso um a um, escuto eles, e eles me escutam, e a gente vai cada vez melhorando mais essa proximidade. Eles têm que estar comigo, senão a empresa não cresce. Eles são meu braço direito, não adianta. E quem está na live aí sabe, tenho vários funcionários que estão aí, estou vendo que está acompanhando. E o meu propósito é todo mundo prosperar, todo mundo crescer. O cara que ficar comigo acomodado, ele não vai ficar mais na minha empresa, ele tem que dar vaga para outro. E eu estou aqui ajudando, ajustando cada ponto, e está dando um resultado muito grande, mas mérito a eles também que estão aceitando o desafio, né? Senão a empresa não vai. Eles entraram na cabeça deles que se nós fazer da forma que o Diego está aplicando, que o Eduardo está mandando nós fazer, vai dar resultado, e não vão mais ficar sofrendo como nós sofríamos antes, naquela pressão, saindo sempre tarde da oficina. Eu cansei de sair 9, 10, 11, cansei de falar aí, eu saía madrugada da oficina. No outro dia, 7 horas, com a mesma pressão, achando que ia resolver tudo no dia, e não é assim que funciona. Bota que o Eduardo está falando aí, que vai dar tudo certo, pode ter certeza. Se eu quiser alguma dúvida, que está em dúvida, vem me conhecer aqui no pessoalmente, funcionando a minha empresa, eu mostro todas as coisas. Uma das fatos que ele ajudou muito nós foi o checklist. Muitas oficinas não fazem checklist por preguiça, por falta de vontade, porque assim,
É dolorido ao início. Hoje é natural. Todos os meus funcionários fazem checklist. Todos. Antes, mas sempre tinha que estar. Só que assim, que nem eu falo, você coloca. Aí faz uma semana, abandona. Mas eu fui ponhando toda semana. Quando parava o checklist, eu ia lá de novo. Reunião. Vamos fazer o checklist. Isso aqui é interessante. Se nós não fazer isso aqui, não funciona. Vamos ponhar. Hoje eu não preciso falar para nenhum mais. Sai naturalmente lá da frente, já vem no processo, já vai acompanhando, já vai passando o carro, já vai para a questão das peças, já monta o orçamento, já manda para o cliente, já aprova o orçamento e assim vai para cima. A conversa nos... Eu queria só aproveitar e fazer uma outra perguntinha antes. Que aí você já comenta em cima certinho, porque eu acho que calhou certinho o que ele falou. Você entrava na oficina 7 horas da manhã, saía 10, 11. Cara, como que foi que você arrumou tempo para aplicar o método, então? Porque se você estava ali embaixo de carro, das 7 da manhã às 11 horas da noite, você não parava nem para almoçar, jantar e dormir praticamente, como que você arrumou tempo para conseguir pôr isso em prática? Na verdade, assim, foi uma forma que eu apliquei, foi sair dessa loucura, entender, eu estudei tudo o método que o Eduardo mandou para nós e comecei a modelar. Não foi de um dia para o outro que eu saí debaixo do carro. Se eu falar isso aí é mentira. Não tem como. Eu estava ali, estava no tático, estava no operacional e fui modelando. E fui escolhendo as pessoas certas no momento certo, quem podia estar na porta. Eu tenho funcionários meu aí que já assumiu um cargo aí na porta e falou, cara, isso não é para mim. Mas é que eu estava organizado. É verdade. Hoje já tocou a porta para nós, quando nós saímos, foi ele que tocou. Mas porque está organizado. É mais fácil. Imagina tu pegar um bolo. Não foi fácil. Eu acompanhei, tipo assim, um tempão já na porta e fomos dia a dia modelando. Dia a dia modelando. Como ele colocou, faz assim, não é que é o que o Eduardo vai falar, faz assim que dá certo. Você faz a forma dele, é a forma. Aí o modo que você vai aplicar é a tua realidade da tua empresa. O Eduardo tem uma empresa lá e eu tenho uma empresa aqui. É o seu estilo de jogo, né? Ele acha, as pessoas às vezes pegam uma consultoria e quer que caia do céu. Não tem fórmula pronta. Ele te dá as dicas como aplicar. Daí você molda e coloca a fazer acontecer e fazer funcionar. Hoje, assim, eu falo bem sincero, nossa organização aí, 6 e pouco, é hora de ir embora. Alguns momentos, sim, que falta, porque o carro está muito apurado, você consegue fazer alguma coisa. Mas hoje em dia, não fizemos mais hora extra, essas coisas raras, é muito difícil quem está fazendo. Meus funcionários estão online aí, eles sabem o que eu estou falando, eu não tenho nada que mentir. Isso é realidade e tudo você tem que trabalhar no seu tempo. Não trabalhar no tempo do cara. Uma coisa também, a gente pegava a dor do cliente. Mas é o carro do cliente, não é o meu carro. E a gente pegava essa dor e ia tentando resolver fazendo mágica. Não funciona. Isso não dá certo. E é um método que o Eduardo aí aplica no dia a dia e nós estamos colocando aqui, está dando certo. E não tem mais quem segura. Ô, William, as conversas dos bastidores aí que a gente tem quando está fazendo ajuste, ele vai em pontos que, assim, não está só relacionado, assim, só o olhar da empresa, é também muito voltado para quem está dentro da empresa, porque tudo funciona através de pessoas. E pessoas são importantes, tanto que eu falava assim, você tem que fazer uma forma de você mostrar para eles que assim vai ser muito interessante para eles, porque as mudanças que vão acontecer aqui dentro vai ser inserida neles um conhecimento a mais, que isso daí ninguém arranca deles. Então, assim, você precisa cuidar deles, você precisa estar de olho neles, entender eles no momento e de uma certa forma. Então, assim, não é só olhar a empresa em si, é olhar todo o sistema ao redor. Então, assim, ele mudou, de uma certa forma, o estilo de liderança dele, né? Tem o Jossi também, fez o ajuste, porque no processo que a gente está fazendo, tem o Jossi também fazendo sessão e tem o Rafa também fazendo sessão. A gente fez a análise de perfil dos 3 e mais alguns colaboradores. Então, querendo ou não, a mudança que ele teve é essa. Ele começou a ter um olhar diferente, né, para o colaborador. Então, esse era o ponto aí que o estilo de liderança dele mudou.
Isso é o que... Uma das mudanças também que eu senti foi na questão dos funcionários. Era sempre na pressão. E eu tinha muito... meus funcionários eram comissão, né? Eu pagava o X de comissão e eles não podiam estar 100%... Tinha que estar 100% com a chave na mão. Ele também pensava dessa forma, né? Então, é diferente. Hoje, o pensamento de cada funcionário que está comigo, eles achavam que tinha que estar 24 horas com a chave na mão. Meu Deus, se não tivesse serviço, o Jô se aguentava a pancada. Ou não distribuísse o serviço certo para tal funcionário. Sempre dava confusão, sabe? Hoje eu não tenho mais esse problema dentro da empresa. Aí eu modelei um sistema de porcentagem. Estamos trabalhando com menos carro. Estão ganhando razoável o que ganhava ou até mais. E com uma expectativa o quê? De crescimento. Eu estou investindo em curso, consultoria, pegando ideia de um, dando ideia de outro, aplicando na empresa, para todos nós crescer. Eu não penso mais só em mim. Todos os meus funcionários têm que fazer curso. Eu até estou modelando, eles nem estão sabendo. Aí estava fazendo uma estratégia aí. 2 cursos no ano, no mínimo, cada funcionário meu vai ter que fazer. É a estratégia que estou montando, tem que fazer, e vai sair da onde? Do bolso dele. A empresa vai ajudar uma parte é por ele, porque se você der, ele não dá valor. Tudo essas questões, o cara vai crescer para ele. Ele vai ser alguém na vida. Eu quero que um dia que ele saia da minha empresa, saia sabendo, não, eu trabalhei lá. Então ele saia com um futuro, né? Não querendo ficar aí só trocando pastilha e disco, que não é meu objetivo. É isso aí, ó. E você vê. Ele falar. falou um negócio legal, né? Que assim, ele parou de pensar só nele. Então, isso daí é bem bacana, né? Tem um ponto aqui que, no geral, se você for analisar, eu estou com um livro aqui na mão que assim, eu corri para comprar, chama Execução. E tem uma parte aqui que, ó, execução é uma disciplina. As pessoas acham que executar é o lado tático do negócio. Esse é o primeiro grande erro. As táticas são parte central da execução, mas não é tática. Então, assim, o que acontece? Se não tiver a disciplina, se não tiver ali a determinação, a persistência, aí não tem resultado. Então, dificilmente vai sair. Uma coisa que eu vou falar aqui é assim, que eu senti. Meus funcionários ganhavam um X razoável, eu pago além do mercado. Aqui na minha região, realmente, eu sou um cara, o Eduardo sabe meu faturamento, sabe a questão de quanto eu pago cada funcionário, eu pago além do mercado. O que me impactava não é pagar isso, mas eu pagava tipo um cara sendo borracheiro, trocando pastilha, disco, amortecedor, ganhando o que ganha. Hoje não. Hoje eu quero que ele ganhe o que está ganhando, fazendo outras coisas, fazendo o que o outro não faz. Essa é a minha visão do mercado, e eu acho que é uma coisa que eu acertei, e quero que todos eles abracem a causa, que realmente eles vão ser alguém na vida, não para ficar fazendo o que o outro faz. A minha empresa hoje ela é diferenciada pelo ponto. Eu não fazia câmbio automático, hoje eu faço. Tenho 2 funcionários que só faziam suspensão e freio. Hoje está no câmbio automático. O Rafa, meu irmão aí, estava em tudo quanto é lugar. Hoje ele está focado na injeção eletrônica, ele vai fazer injeção direta, já tem curso para isso, está aí com o Camilo. O João já está junto. Vai trazer o que ele está pegando aí, vai trazer informação para todos nós aqui dentro, um ajudando o outro. Outra coisa que eu estou fazendo aqui dentro, treinamento dentro da empresa. É custo? É custo, não vou dizer. Mas para nós crescer no mercado, tem que ter conhecimento, sabedoria e aplicar o que sabe fazer. Porque assim, mas eu vou ensinar tudo, o cara vai sair. Era para o cara não ficar contigo. Isso bota na cabeça. Mas você vai gastar um monte em curso e o cara vai abrir uma. Feliz ele. Bota o cara para cima. Não desanima o cara, manda o cara montar. Eu falo para meus funcionários aqui. Eu quero que vocês sejam dono. Vocês têm que ser dono um dia na vida. O pior não é investir, né? E o cara sair. O pior é não investir e ele ficar trazendo dor de cabeça para você, né? Palavras de Henry Ford, né? E tudo isso que você falou também, o mais importante é os donos de oficina estão ouvindo aqui a gente, que se identificam com essa ideia de estou querendo ajudar meu funcionário, quero ter colaborador, quero ajudar a minha comunidade, né? Porque eu vejo muito dono de oficina que participa do evento e fala assim, qual que é o seu maior sonho? Contratar gente, abrir mais uma unidade, alguma coisa, porque eles querem crescer. Perfeito. Só que tudo isso aí que você falou, por exemplo, meus funcionários, meus colaboradores vão ter que fazer 2 treinamentos por ano.
Só que tudo isso aí só é possível porque hoje você organizou a sua oficina, né? Você organizou o financeiro administrativo para poder ajudar a arcar com esse custo para eles. Vocês viram onde estava tendo os gargalos de dinheiro para poder investir nisso. O que eu queria até te perguntar falando disso é o seguinte: eu sei que Chopinzinho é uma cidade do interior do Paraná. Não é uma cidade muito grande, tem 20 e poucos mil habitantes, você comentou, né? Agora, como você só trabalha de segunda a sexta-feira, que tá tendo final de semana para aproveitar, você faz o que no final de semana? Você vai para fazenda, vai cuidar de boi, vai fazer o que você faz de gostoso aí? Vai pescar? O que faz aí de bom? Nós temos uma chácara aí, eu moro lá já, né? O Eduardo conheceu, mas eu sempre estou estudando. Eu não parei ainda. Os caras falam, mas de segunda, sábado, domingo você não para. Por enquanto, não. Até minha coisa não alinhar 100%, eu não tenho, assim, a liberdade. Eu vou ficar parado novamente, negativo. Então, eu estou indo para cima, estou pegando muita ajuda aí, estou estudando, estou lendo. É um cara que, tipo assim, eu antes caía o quê? Fim de semana era festa e rolo e confusão. Então, hoje eu modelei muito isso aí. A empresa fez eu mudar muito a cabeça, o Eduardo mudou muito a minha mentalidade. Cara, isso aí não é para você, isso aqui não é para você. Foca na família. E hoje eu estou na família, deu resultado, não tem nem o que falar, sabe? E estudando muito, correndo atrás de conhecimento. Tenho meu tempo de lazer? Tenho, não vou dizer que não. Então, tenho meu tempo de lazer assim, cabeça fresca, bem de boa. Nada com a cabeça quente. Antes eu vinha para a oficina aí com a cabeça fervendo. Sem chance, nem vontade de vir na oficina não tinha. Porque chegava aqui era aquele pânico, né? Era aquele rolo, falei, de novo o fervo. Fervo. Ô, William, deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Eu queria só fazer uma participação rápida de uma pessoa aqui, que eu queria fazer uma pergunta para ele aí, que é o Jossi. Será que ele tá aí, o Jossi? Ô, Jossi, se você estiver aí, dá um sinal que você vai entrar junto com a gente aí, mano. Então vamos dando sequência enquanto ele dá o sinal se ele está ou não para ele participar, que eu queria fazer uma pergunta para ele. Deixa eu só ver aqui. Então, prometo que opa. Tava no mudo aqui no YouTube, às vezes eu esqueço. Eu vou fazer a última pergunta direto para a gente saber. Uma pergunta bem besta, mas eu acho que isso vale. Igual eu falei para os alunos que já entraram nessa turma, estão fazendo um onboarding, não existe pergunta besta, não existe dúvida besta, mas eu vou perguntar. Diego, valeu a pena investir na mecânica doente? Com certeza, com certeza. Com certeza. E indico e pode investir que não tem erro. Meu chefe da oficina aí, ele já nem sabia que ia entrar aí, tudo. O homem pega ele tudo surpresa. Você é doido, hein? Você sabe que isso faz parte também dos desafios aí, para a gente conseguir romper as barreiras aí. Olha ele aí. Eu vou interromper o Eduardo aí, uma situação assim. Eu vejo lá, mas só carrão no Eduardo, mas é São Paulo, né? São Paulo tem só carrão. Essa semana eu mandei as fotos para ele, ué? Você falou que não tinha BMW na outra cidade? Falou que não tinha outros carros, só tinha popular? Como é que tá aí dentro? Tô na mecânica da mente, né? Ele falou assim para mim, não tem esses carros aqui. Falei, mas quando eu cheguei do trajeto que o Rafa e o pai dele foram me buscar até aqui, quando entrou na cidade, eu tinha visto um monte de carro prêmio. Aí eu falei, é você que tá com o olho em outro lugar. Mas, o William, esse que tá aí é um cara sensacional. Ele, assim, é uma pessoa fundamental nesse processo aí de mudança também da Schmidt. Então, assim, eu agradeço muito a Deus do Diego ter uma pessoa como o Jossi fazendo parte do time. É um cara aí que executa com maestria. Então, assim, é um complementando o outro. O que o Diego não tem, o Jossi tem. O que o Jossi e o Diego não tem, o Rafa tem. E assim, aí os colaboradores têm, todo mundo vai fazendo um teste. Ô, Jossi, se apresenta aí, quem que é você? Fala um pouquinho de você pra gente aí, pros amigos conhecer você. Bom, boa noite a todos aí. É um prazer estar com vocês aí, né? Nessa live aí. Convite surpresa aí, mas estamos aí, né? Sempre preparado, né?
Bem preparado, né? Pois é. Bom, eu sou o Josenir, moro aqui em Chupinzinho, né? Já faz uns 10 anos aí que eu tô morando aqui na cidade. Esse tempo aí, trabalhei com o Diego aí, quando eu vim morar pra cá, vim trabalhar diretamente para eles aqui na cidade. Fui convidado por eles, na verdade, para vir, né? Morava em Pato Branco na época, e eles me procuraram para vir trabalhar para eles na época. E eu aceitei o desafio, e graças a Deus estamos aí até hoje, né? Isso aí. A gente tá bem feliz de estar trabalhando aqui, e tá morando aqui na cidade também. Aí agora é o seguinte, agora eu quero perguntar, nem faz de conta que tá só nós três, eu, você e o William aqui, faz de conta que o Diego não tá. O Diego antes e o Diego agora. Fala um pouquinho segundo a visão do Josi. Olha, mudou, vamos dizer assim, é grande, tá? Não mudou da água pro vinho. Ele era bem acelerado antigamente. Era, assim, para trabalhar com ele era difícil, porque era tudo para ontem, era na hora, e era bem acelerado, sabe? Tinha algumas coisas que eram meio estouradão, assim, sabe, também. E hoje em dia já não. Hoje é tranquilo, conversa normalmente, não tem pressa das coisas, entende quando as coisas não dão certo, já calma, vamos resolver. E antigamente era difícil, sabe? Porque era tudo acelerado, né? Então aí fica complicado trabalhar na situação dessa, né? Hoje já não, hoje mudou muito, né? Hoje não tem nem o que falar, né? Conversa sobre tudo que tem que fazer e pede opinião. Antigamente não era assim, né? Tipo, fazia por conta, não, faz do meu jeito aí, isso tinha que acontecer, né? Hoje já não, hoje a gente já entende, né? Que é diferente, né? O que ele vai falar? Se eu sempre fiz assim, deu certo. Ô, Josi, aí você falou num ponto, por exemplo, querendo ou não, a empresa muito boa para trabalhar, né? Até você também enxergava um potencial lá. O problema era justamente a cultura que era criada pelo gestor, porque quem pesava o ambiente era o gestor, era o linha de frente ali, né? E de repente você vê a oportunidade assim de estar mudando o jogo, então se torna muito mais prazeroso, né? De estar num ambiente diferente. Com certeza, né? Você vê que você tem a possibilidade de poder mudar aquele ambiente para melhor, né? A gente abraçou, assim, com unha dentro, no caso, né? A gente abraçou mesmo, porque mudou o ambiente de trabalho, não só para mim, mas para todos que estão lá dentro, né? Até para ele mesmo, né? Mudou tudo, né? Então, para a família dele também, acho que foi uma coisa que ajudou muito, sabe? Então, isso dá prazer, né? Você vê que as coisas estão dando certo, né? Na verdade, assim, o Diego ele mudou do vinagre pro vinho, né? Porque o vinagre era intragável, né? Não dá para tomar ele puro de maneira nenhuma, né? Agora não, agora já ficou muito mais fácil. Jô, se você já tinha tido contato de algum trabalho assim parecido com esse que a gente vem fazendo, assim, uma ajuda externa, né? Vindo com um propósito, querendo ou não está sendo falado só com ele, está sendo tratado com você, está sendo tratado com o Rafael também. Você já tinha visto alguma coisa parecida com esse tipo de trabalho que a Mecanicamente faz com oficina? Não. Das empresas que eu trabalhei, não. Já passei por várias empresas, trabalhei em cidade grande, vários lugares, nunca tinha participado assim, desse tipo de trabalho. E como que está sendo a experiência aí que você está vivendo junto também? Porque você é parte, né? De uma certa forma, diretamente. Né? É sensacional a forma que está sendo aplicada, as coisas, tudo aí. E a gente só tem a agradecer, né? Porque você se sente valorizado, né? Então é uma coisa que não tem preço em pague isso. Você é doido. O Josi também é um cara muito espetacular, assim, de aplicar. Eu passei alguns livros, né? O Josi já leu alguns vídeos também. E assim, foi extremamente espetacular o Diego ter trazido ele também aí para participar aí nesse final de semana memorável aí do Método CIS, assim, de ver assim
a alegria dele, assim, e agradecer, né, por ter convidado ele tá junto, meu, para mim é um prazer imenso, por quê? Porque é um ambiente diferente, né? É uma outra cara, assim, você trazer mudança nas vidas das pessoas, sem dúvida nenhuma aí. Olha o Virgínia aí, só no Yes aí, hein? Tá pensando o quê? Du, quero agradecer também ao Jossi. E eu queria aproveitar, ó, a gente está no YouTube e no Facebook, tem um quase xará do Jossi, que é o Jussi, que na verdade é o Jussi Vando. Ele fez uma pergunta e eu queria ver se vocês conseguem responder para ele. O que o método Mecânica da Mente ensina sobre essa pergunta dele aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês, e como o Jossi não está no YouTube, ele não viu a pergunta. Ele mandou o seguinte: qual é a medida de porcentagem de peças? Como que você faz essa conta aí? Vamos lá. Vamos deixar para o Diego responder essa, então. Não, essa parte é comigo. Realmente, assim, para você ter uma margem de peça lucrativa, você tem que analisar o teu custo. Como que você vai colocar uma margem muito alta, se o teu custo não é muito alto? Então, é que nem eu tenho minha empresa, eu trabalho com uma margem e o Eduardo trabalha com outra. Então, você tem que ter o resultado da tua empresa. Em cima desse valor, você vai fazer um percentual. Não é toda a empresa que vai trabalhar com aquela margem, entendeu? Eu sou um cara que não me baseio com autopeças hoje. Então, assim, eu também já coloquei um critério na empresa que nós não aplica a peça de fora se não for original. Esse é um modo que nós ponhamos. E, assim, você tem que ter um número teu, expressivo, de valor justo e certo e correto, né? Não é achômetro. E aí você vai fazer o teu percentual e você vai entender quanto você quer ter de margem e porcentagem da tua empresa para ela ser lucrativa para você. O que você tem que entender? O que é ser lucrativa para... Ô, Diego, vamos fazer o seguinte, já que essa dúvida dele, vamos perguntar da seguinte maneira, né? Tá aqui, ó. Gilcivando, você tem já o controle financeiro da sua oficina? Você tem um DRE? Você alimenta uma planilha ou um ERP, um sistema de gerenciamento da oficina? Você sabe qual é o faturamento da sua oficina hoje? Você tem o controle de quantos carros você atende por mês? Então, se você aí, ó, qualquer coisa aí através da pergunta do YouTube, responde aí para a gente também, aí a gente consegue deixar um pouquinho mais claro se você tiver. Se não tiver, aí é justamente entra nesse trajeto que o Diego falou. Aí, tanto que assim, a forma de trabalho, né, da Tagma, ela é bem parecida com a da Schmid, porém com a proporção diferente. A quantidade de carros que ele atende no mês, a quantidade de carros que a Tagma atende no mês, né, questão dos custos fixos variáveis. Então, a gente consegue solucionar isso daí baseado em cima do controle do DRE da oficina. Aí você vai ver lá, porque querendo ou não, você vai ter a porcentagem, né, Diego, das peças, porcentagem de mão de obra, sempre lembrando, oficial, indústria, produto, serviço. A oficina, ela trabalha com prestação de serviço. Peça é complemento, né? Então, assim, você tem que saber quanto que é a margem, né, daqui, quanto que é a margem daqui, porque dependendo, se tiver uma margem média aqui, mas essa margem for baixa, automaticamente a oficina vai estar fazendo assim, ó. Então, é necessário a gente entender isso daí. Então, se o Gilcivando aí, ele tiver aí, conseguir responder para a gente também, vai ajudar, né? Não, é que nem o Diego foi clássico aí. Não dá para a gente, de uma certa forma, falar algo aqui se a gente, por exemplo, se ele não tem os números da empresa na mão, fica difícil a gente falar uma porcentagem, né? Porque aí não vai ter como medir, né, Diego? Ele não está enxergando ali as porcentagens, os números e o que é que está virando. Aí, na verdade, vai ser que nem um painel do carro. Você vai ter que ter os indicadores. E daí você vai tomar a decisão. Tipo assim, por exemplo, se não tem o controle dos números, é um painel apagado, né? Tá, o sensor de velocidade não está funcionando, o ponteiro você não sabe ali marcando a velocidade do carro, e se tiver dentro daqui de São Paulo, vai tomar multa direto. Bom, deixa eu só voltar aqui. Aí a mecânica da mente resolve.
Da minha parte, eu quero só agradecer o Jossi e o Diego. Eu que agradeço. Foi muito bom bater esse papo aqui com vocês. Eu só quero dar um último recadinho, aí eu vou fazer outra pergunta, mas não tem mais a ver com o assunto, é só para a gente finalizar descontraindo um pouco, tá? Gente, você dono de oficina que está acompanhando a gente, se interessou sobre mecânica da mente? Você quer organizar sua oficina e quer lucrar mais em 90 dias? Para vocês que estão aqui no Facebook e no YouTube, eu estou mandando o link agora para fazer a inscrição. Para vocês, donos de oficina que estão aqui no Instagram acompanhando a gente, acompanha esse bate-papo, viu aí o Diego falando de como a oficina dele mudou. Ele mais do que dobrou o faturamento dele em 30 dias. Basta clicar aqui no link da Tag Evolution, na bio vai ter um link para se inscrever. Entra lá. Se você está com alguma dúvida, tem o botãozinho do chat do WhatsApp. A gente vai ficar aí até 10h30, 11 horas, qualquer coisa, para qualquer dúvida de dono de oficina que tiver aí, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode adicionar, a gente vai estar aí para responder. Então, não tem desculpa. Lá vai ter um vídeo para ver todas as informações que vai ter dentro, todos entregáveis. Qualquer dúvida tiver, como eu falei, vai ter o botãozinho do WhatsApp lá, é só mandar que a gente não tem barreira para ajudar vocês nesse quesito, tá bom? William, o que é entregável, William? Entrega boa, verdade. Às vezes a gente fica acostumado com alguns termos, né? Entregável é tudo que vocês vão receber. As aulas, o que vai ter em cada aula, as ferramentas. Nossa, William, tem ferramenta, mas não é um programa online? Então, tem as planilhas, todas as planilhas que recebe, todo o auxílio, tudo que você vai ter para colaborador, para o financeiro, para o pátio, vai estar lá descrito certinho para vocês. A garantia condicional e a incondicional de 30 dias. Tá tudo lá explicadinho no link, tá bom? Eu não quero postergar muito aqui não, mas tá lá. E qualquer dúvida, é só chamar no chat. Pode. Vou fazer uma pergunta pro José. Meu, deixa o cara em paz, meu. Até aqui, nem José, até aqui, meu. Ô, José, assim, eu vou fazer uma pergunta aí para você explicar para as pessoas aí que estão vendo aí, como você organizou a sua agenda. Como que você coloca os carros tão organizados que eu não consegui? Fala aí. Não é tão fácil. No começo também foi bem difícil, né, de fazer essa organização, né? Mas o que tem que ter em mente é o tempo de serviço de cada carro, de cada serviço que você vai executar, de organizar a agenda. Você tem que ter em mente o tanto de funcionário que você tem dentro da empresa para trabalhar, né? Que vai atender aqueles carros. Não adianta você ponhar lá 10, 12 carros no dia se você tem 5 mecânicos para atender e o serviço que você vai agendar demora em média 4 a 5 horas cada um. Então não vai caber na agenda todos esses carros no dia, né? Aí você tem que organizar dessa forma, né? Tem em mente o tempo de serviço para cada carro, qual o serviço que vai ser feito, e cada mecânico tem o tempo dele para executar o serviço também, né? Tem isso, né? Então, você sabe, tem um mecânico num determinado serviço, ele executa em 1 hora, e às vezes o mesmo serviço, um outro mecânico executa em 2 ou 3 horas. Então, isso você tem que ter em mente, né? Aí, dessa forma, você vai organizando a agenda, conforme cada mecânico, marcando cada carro no caso, assim, o tempo de serviço para cada carro, para cada serviço executado, né? Então, tem que determinar para cada mecânico o mais hábil, o serviço mais vamos dizer assim, o serviço mais demorado, você dá para aquele mecânico que demora um pouco mais, que você tem um tempo de entregar o carro. E o serviço mais que precisa entregar no dia, você dá para o mecânico mais ágil, no caso, né? Aí você consegue eliminar os carros que ficam dentro da oficina, né? Senão você segura carro muitos dias dentro da oficina. Então, dessa forma, a gente consegue organizar. Sempre tem que ter em mente o tempo de cada serviço em cada carro, né? Para o qual você marcou, né? E os mecânicos também. Cada mecânico tem seu tempo para fazer o serviço. Não são todos iguais, né? Então, dessa forma, você consegue organizar. Quem mais dá trabalho numa situação dessa? São os mecânicos ou é o gestor da oficina?
Olha, nessa hora, essa pergunta é difícil, mas... Na verdade, a pergunta foi capciosa. Eu já fiz com a intenção de você falar justamente isso mesmo. Porque, assim, querendo ou não, a mudança ela veio por conta da mudança do comportamento do gestor, né? Você vê a importância disso daí, né? Se não mudar, nada funciona. A maior parte dos casos é o gestor que tá ali, tá agendando os carros, tá marcando o carro, ele vai pegando o carro, ele quer ver o carro dentro da oficina, e nem sempre é assim, né? Mas a delega a função no começo é difícil, porque daí você não vai, você fala não pro cliente, aí você já recebe aquela olhada, né? De canto de olho, né? Mas legal, parabéns, o cara confia no serviço, né? Isso acontece muito. Hoje não acontece mais, não. Hoje eu já nem sabia da guerra. Ele falou, não é comigo. Tchau. Dava aquela agonia, né? Ai, que da hora. Isso é um exemplo, uma situação assim que quem que já está mexendo com essa parte de querer achar tipo, o chefe da oficina, ele já tem que ter em mente que o cara tem que ter noção de todos os pilares da oficina. Quanto cada funcionário produz, quanto que ele é mais ágil, como que não é, quanto tempo demora cada serviço. Se você colocar um cara que caiu no paraquedas ali, moço, é a pior coisa que você vai fazer. Aí, o paraquedas não vai abrir. Entendeu? É uma forma minha, assim, porque o Jô é um cara aqui que nós se entendemos aqui e falamos a mesma língua. E ele sabe tudo que tem que fazer e eu sei tudo que é a minha parte que eu tenho que fazer hoje, né? Uma vez não era, mas agora é. Cada um com o seu problema. Agora eu posso elogiar o Josi? Pode, eu só tô quase morrendo a bateria aqui, eu quero ouvir o elogio, hein? Não, eu tenho que elogiar o cara, né? Se o Diego ficar bravo dessa vez, né? Mas é nada, ele o Josi, meu baita, acima de tudo, uma pessoa espetacular como é o Diego também. Eu agradeço muito a Deus de ter conhecido, né, tanto o Diego quanto o Josi praticamente na mesma época. E às vezes que a gente tem a oportunidade de conversar também, dá para ver aí o coração que esse cara tem. É um coração muito bom, né? Ele é o mediador, né, entre o Diego e o Rafa, e com maestria ele está ali no meio também. Então, assim, quem tem a oportunidade de estar do lado de uma pessoa espetacular dessa aí, é muito beneficiado por isso. Então, você está de parabéns, Josi, pela maestria do qual você vem executando, ajudando, né, o Diego a fazer, né, ajudar, auxiliar nessas mudanças, nas organizações aí. E você está se saindo um cara espetacular. E, assim, o Josi, ele é o sonho de consumo de todo dono de oficina, né? Mas já tem dono. Tira o zóio. Sim. Mas isso aí já está preparado, já está bem. Ainda bem que ele não gosta de cidade grande. Aí, ó, tá vendo? Se ele fosse ficar aqui essa semana para ir para o treinamento da Mercedes, eu ia deixar ele na Tagma lá, não sei não, eu acho que era capaz de ele trazer a família para cá, hein? É nada, brincadeira. Não, tem que agradecer também aí, o José sabe, a nossa equipe, né, José, fundamental, se ele não interagisse, também nada estava acontecendo. Então, eu quero aqui parabenizar todos eles do nosso grupo, que estão de parabéns aí por aceitar o desafio e estamos juntos aí até o fim. Tem que seguir os companheiros também, né? E a gente agradece pelos elogios aí. E a gente sempre faz o máximo possível para estar sempre à disposição, né, de todos que precisam. Não só na empresa, mas de fora também, o pessoal que às vezes precisa de alguma ajuda, a gente sempre ajuda conforme é possível, né? E dentro da empresa a gente tem que dar o máximo. Você está ali trabalhando, é o teu ganha-pão do dia, né? Então, você tem que fazer por merecer também, né? Então, a gente faz sempre o máximo que pode para estar ajudando a empresa e sempre estar ali, trabalhando conforme a gente sempre aprendeu a trabalhar, né? Então, com honestidade, tudo. E isso é uma coisa que não é o salário que vai pagar isso. Isso é o reconhecimento que a gente tem, né? Então, isso não tem preço, né? É isso aí. E tem o Paulo também, que está
assistindo a gente aí desde o início aí, também dá os parabéns para ele aí, por estar integrando. Então, saiba que é o seguinte, meu, você tá num ambiente assim, você viu pelo que o Jô falou. Dificilmente você vê um trabalho como esse para buscar melhoria interna, né? Melhoria de processo, melhoria de ambiente, melhoria de tudo. Então, Paulo, sinta-se participante também direto nesse ponto aí. Aí, ó. Sinta-se um integrante participante aí desse processo de mudança aí da Schmidt. Certo? Vamos se despedindo aí, William? Eu só quero agradecer a todo mundo. Se eu não morrer, se terminar de agradecer cada um deles aqui, se a bateria não acabar, o papo vai longe, né? A gente vai, ó, uma hora e meia conversando, agora que eu tô vendo aqui, caraca. Eu ainda estou em processo de... Nós ainda estamos em processo de recuperação, né, Jô? Das coisas, né? Acho que até o final de semana já tá com a bateria cheia. Aí, ó, pronto para a próxima. Aí, gente, Diego, quero só agradecer a conversa, o bate-papo que a gente teve aqui. Jossi, muito obrigado por tudo isso aí. Du, principalmente. Pode falar, Du. Só queria agradecer. Então vamos lá. Não, então fechou. Só para formalizar aí, a gente quer saber aqui ao vivo quando é que está marcado o casamento. A formalização do casamento do Diego com a dona Ângela. Manda aí, Diego. Até o fim do ano sai. Tá, fim de ano, beleza. Fim de ano é até dezembro. Você já tem uma data específica? Olha quem chegou aí. Dezembro, é? Tá, então beleza. Então, né? Temos aqui... Quer vir comer uma carne, né? Você vai ter que vir pra cá, né? Lógico, né? O Camilo falou que vai buscar ele lá, ele falou. Eita, nós! Aí sim, Fechou, ó. né? Uma ovelha salgada. Ou então fechou. Mas, assim, é um fato muito interessante aí, né? A Ângela tem auxiliado muito você. A Maria também tem sido um ponto fundamental aí na sua vida. Sabe, das vezes que eu tive aí e os vídeos que ela manda para você, que você me mostrou. É Deus usando a vida dessa menina também nesse processo de mudança aí, que sem dúvida nenhuma está sendo benéfico para todos aí. Certo, William? Ixi, o William morreu. A bateria dele acabou lá. Acabou. Então fechou, fica nós aqui, né? Fica nós. Olha ele aí! Tudo bem? Schmidt Sênior, tudo bem com o senhor? Tudo certo com a esposa? Tudo bem, graças a Deus. Isso é bom aí. E Rapaz, será? Aqui só vitória. Graças a Deus está tudo bem, está tudo certinho aí. Rapaz, será que eu posso perguntar alguma coisa para esse homem aí, Diego? Deixa para uma próxima aí. Vamos encerrar aí. Esse menino mudou, seu Schmidt? Ele mudou? Meu Deus, mudou e muito. É? Só tem que agradecer, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus, não tem comparação. Caramba, aí eu ganhei o dia, viu? Não, eu fico muito obrigado. Eu fico obrigado mesmo. Vamos pôr esse pé nos eixos, né? Aí, ó. Tamo junto. Fico até sem palavras de falar alguma coisa agora. Você sabe a alegria que a família está com ele. Meu Deus do céu. A família inteira, né? O pai era um cara que se preocupava muito, né? Eu era muito nervoso, estressado aí, sempre com um monte de desafio aí, né? Então o pai sempre vinha, Diego, se acalma, desliga esse telefone, você não vive mais, ó. Daí surgiu a mecânica da mente aí para resolver todos esses problemas aí. Vamos botar a marcha e crescendo dia a dia, né? E graças a Deus deu certo, viu, Eduardo? Eu queria só agradecer você. Graças a Deus, Francisco. Eu também fico assim muito grato de vocês terem me acolhido aí os dias que eu passei aí.
Eu assim, que agradeço para nós aí. Deus me livre, foi um caído do céu para nós aí. Meu Deus, fico muito feliz porque assim a missão está sendo cumprida e graças a Deus está trazendo não é só benefício para a empresa fixa, né? São para pessoas, né? Então fico muito feliz aí, muito obrigado. É isso daí. Então vamos encerrando aí com chave de ouro aí com a bênção do time de sênior, né? O Master. E valeu, Diego, valeu, Josi, valeu a todos que aqui puderam compartilhar e aí abrir mão aí de uma sexta-feira, um pouquinho do seu tempo para que a gente possa estar fazendo esse bate-papo aqui, certo? Valeu a todos, muito obrigado, valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe, bom final de semana. Amém.